Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Antes de dar seguimento à sequência dos vídeos sobre Eclesiastes, eu gostaria de fazer algo diferente no início desse vídeo, que é fazer uma oração. Então que você possa estar comigo nessa oração, para que o Espírito que inspirou o autor bíblico a escrever esse livro também possa estar em nosso coração, nos ensinando tudo aquilo que está escrito. Vamos nessa? Feche seus olhos se puder e ore comigo. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a revelação do alto, graça, misericórdia, que seu Espírito que inspirou Salomão a escrever essas palavras também esteja conosco presente neste vídeo, para que cada pessoa possa entender aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos nessa manhã, nesse período que a pessoa está assistindo esse vídeo. Jesus, nós oramos, pedimos seu direcionamento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos mais famosos da humanidade. Quem não já ouviu, não é mesmo? A parte de existe o tempo para todas as coisas, tempo para morrer, tempo para viver, tempo para se relacionar, tempo para alegrar, tempo para chorar. E a fama, o motivo pelo qual esse texto é famoso é aquilo que nos une, o tempo. Existe tempo para todas as coisas. Nós, como seres humanos, nos movemos de acordo com o tempo. Tanto é que em grego, agora passando um pouco da parte do hebraico que é escrito o Antigo Testamento, em grego também existem duas palavras para expressar o tempo. Existe o cronos, o tempo cronológico, tanto que vem da divindade Cronos, que devorava os seus filhos na mitologia grega, e simbolizando então a inevitabilidade do tempo. E existe o tempo kairos, que também é uma divindade grega, que é simbolizado por um homem que não tem cabelo na frente, só tem cabelo atrás, onde ele passava uma vez só e a pessoa precisava ser capaz de aproveitar a oportunidade, o tempo kairos, para fazer as coisas. Existe essa divisão de tempo. E também no hebraico aqui, Salomão vai colocar sobre o tempo, a importância de nós identificarmos e discernirmos o tempo. Se antes nós vimos os vídeos anteriores, Salomão vai evidenciar a futilidade, a vaidade da vida sem Deus, agora ele vai começar a falar sobre a soberania de Deus em relação ao tempo. Porque se Deus criou todas as coisas, ele estava antes do início e criou a tudo, também ele está acima do tempo. Por isso o homem sábio que busca a sabedoria, que busca discernir as coisas certas, também precisa entender que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol, para todo o seu propósito debaixo do sol. Então que nós possamos entender sobre todas as coisas. Salomão aqui vai falar sobre os ciclos da vida. No versículo 2 vai falar sobre o tempo de nascer e tempo de morrer. Uma vez que o pecado entrou no mundo, em Gênesis 3, agora o homem morre. Romanos 5,12, o apóstolo Paulo vai falar isso. Por meio de um só homem veio o pecado, e com o pecado a morte. Então existe sim o tempo de nascer e o tempo de morrer. E quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Não no sentido de sermos capazes de não chorar quando a pessoa morre, ou de não nos alegrar quando a pessoa nasce, não. Mas é entender que são fases da vida, são ciclos naturais que todos nós somos sujeitos. O ciclo da vida, o ciclo do nascimento e o ciclo da morte, o ciclo do esquecimento. Em sequência, Salomão vai falar sobre o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que plantou. Isso nos traz o princípio da lei da semeadura. O que nós estamos plantando hoje para que nós venhamos a colher amanhã? O que nós estamos desprendemos do nosso tempo hoje para que amanhã nós possamos desfrutar grandes coisas? Isso é importante nós aprendemos a plantar da forma certa, as sementes certas que nós desejamos arrancar no futuro, aquilo que nós plantamos. Em seguida vai falar sobre o tempo de matar e de curar. Certamente Salomão aqui não vai de encontro a um dos 10 mandamentos, que é sobre não assassinar. Mas aqui, como um rei, como um governante, ele devia saber que existia momentos que, como governante, ele devia sair para a guerra. Então aqui ele deve falar sobre isso, o tempo de guerrear, o tempo de tirar a vida, se necessário, no sentido de proteger ao outro, de proteger a um bem maior. E o tempo também de curar. Então é saber dosar, saber
construir a nossa vida de acordo com os ciclos que o tempo nos ensina. Em seguida, vai falar sobre o tempo de derrubar e o tempo de construir, ou seja, o tempo de fazer coisas grandes e o tempo de deixar que essas coisas estejam grandes. Isso me lembra também a história de Noé. Vocês lembram? Noé passa grande parte da sua vida construindo uma arca, para apenas, durante um período pequeno, ele ficar junto com essa família na arca. E talvez precisava mais fé para Noé deixar a arca, derrubar a arca, no sentido metafórico de deixar ela para trás, do que construir, porque ele desperdeu grande parte do seu tempo construindo aquilo. E também aqui traz o princípio de passar os ciclos, de entender cada ciclo que passa. Então, aquilo que foi necessário para nós no passado, talvez não necessariamente vai ser necessário no futuro, tal como a arca de Noé para a sua vida. Depois nós falaremos sobre tempo de chorar, tempo de rir. Então, existe o tempo certo para cada coisa, de prantear, o tempo de estar em lágrimas devido à tristeza que nós estamos sujeitos, e tempo de rir também. Aqui me vem à mente a série animada da Divertidamente, onde a Riley, a personagem principal, está presente em várias emoções que guiam sua mente. Nós também precisamos entender isso. Se nós apenas queremos rir, que é a alegria no filme da Divertidamente, nós não teremos a vida completa, porque a tristeza, o choro também fazem parte da vida. Nisso está importante nós entendermos que o choro, a tristeza, o pranto, a lágrima são sim importantes, tão importantes quanto a alegria, para termos uma vida realmente digna e abundante em todos os sentidos. Em seguida vai falar aqui sobre o tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Algumas tradições hebraicas aqui vai falar que se juntar pedras seria uma metáfora para o relacionamento sexual. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Não temos certeza sobre o que significa isso, mas é entender que existe o tempo certo para cada coisa. Em seguida, fala sobre o tempo de abraçar, sobre o tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, sobre o tempo de cada coisa, que nós possamos então entender que Deus está acima de todas as coisas, Ele também é soberano com o tempo, e nós, para termos uma vida sábia, precisamos nos submeter à direção divina. Versículo 9. Que proveito tem o trabalhador daquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com tudo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Uau! É um texto talvez de difícil entendimento, mas se nós colocarmos o macro, o todo do livro de Eclesiastes, nós podemos ter uma compreensão melhor. Vocês se lembram eu falando que existe uma nota pessimista, um estado talvez depressivo de Salomão, ao tentar entender a vida debaixo do sol sem a intervenção de Deus? Então ele vai começar falando sobre o proveito que nós tiramos do trabalho debaixo do sol. Aqui vai falar que Deus coloca o trabalho para os homens se afligirem, porque o sofrimento é presente, infelizmente. Uma vez que o pecado, mais uma vez, entra no mundo, todos nós somos sujeitos ao sofrimento. Então aqui, Deus faz tudo formoso do seu tempo. Lembram o tempo que nós falamos no início desse vídeo. Ele também coloca a eternidade no coração do homem. Essa é uma palavra muito, muito linda, porque no hebraico significa olam, aquilo que é absoluto. Deus coloca em cada coração do ser humano o vazio para buscar a Deus, para que nós buscamos a Ele. E nós aqui, Salomão conclui falando que sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós temos esse desejo de conhecer a Deus, de conhecer as obras que Deus tem para nós. Então, até que nós coloquemos o nosso coração em Deus, isso é uma palavra de Agostinho de Hipona, um grande teólogo da Idade Primitiva, tende a trazer isso, que nosso coração só tem paz, só tem descanso quando nós colocamos o vazio que nós temos de Deus em Deus, realmente, naquilo que é absoluto, naquilo que é eterno. Vamos continuar então no versículo 16, onde está escrito: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais: Isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Também todos têm o mesmo fôlego de vida.
E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Também, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem no pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Assim, percebi que não há nada melhor para um ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Mais uma vez, é preciso entender o texto de Eclesiastes, o texto eclesiástico, no sentido do todo bíblico. Então, existem verdades que difíceis de ser entendidas, então, aqui Salomão falar. O mesmo que acontece com os animais, também acontece com os seres humanos. Quem vai garantir que o corpo do ser humano, o fôlego dos seres humanos, se dirige para cima e os animais para baixo da terra? É claro que aqui é uma visão materialista, mais uma vez. Uma visão de baixo do sol. Uma visão onde vai dizer aqui que a maldade reina no lugar da justiça. E existe mal e maldade. Ou seja, debaixo da terra, a justiça, infelizmente, é real. Então nós não podemos pensar que todas as coisas vão correr bem conosco aqui, porque não vai, existe o pecado. Então, apenas quando nós colocamos os nossos olhos acima do sol, para o reino vindouro, para a eternidade, então tudo mais faz sentido. Se lembra no Salmo 73, Asaf vai falar que aparentemente não fazia sentido seguir a Deus, aparentemente não fazia sentido seguir princípios da palavra, porque os ímpios reinavam, os ímpios tinham prosperidade, até que ele coloca os seus pés no templo do Senhor. E tudo faz sentido. O mesmo ocorre com o Salomão aqui. Para quem apenas tem os olhos para essa terra, realmente não faz sentido. Realmente a justiça não tem recompensa, porque os injustos aparentemente vão ganhando, até que nós coloquemos nossos olhos na eternidade e todas as coisas fazem sentido. E retomando aqui sobre a questão da eternidade, é claro que o Salomão aqui não vai respaldar a ideia de que nós apenas temos a vida material, a ideia materialista da vida. Contudo, aqui é apenas uma nota de alguém que deixa Deus, entre aspas, de fora da equação. Quando nós não colocamos Deus no jogo, então realmente é aquilo que Salomão coloca aqui. O que garante que o nosso fôlego de vida vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo? Todos viemos do pó e ao pó voltaremos. Contudo, quando nós entendemos o macro texto da Bíblia, então nós entendemos que sim, gente, nós temos algo diferente. O nosso corpo descansa no pó até que venha o juízo no último dia, no dia do Senhor. Enquanto isso, nossa alma, nosso espírito estão com Deus de acordo com aquilo que nós fizemos na vida terrena, seja no mundo do abismo, em hebraico, o Sheol, ou no seio de Abraão, junto com nossos antepassados, utilizando mais uma vez da linguagem antigo do Testamento, veterotestamentário. Então nós possamos concluir esse texto, essa leitura, pensando sobre a soberania de Deus em relação ao tempo, que Deus é soberano sobre todas as coisas, é importante nós buscarmos a Deus, buscarmos o direcionamento divino para nós discernirmos o nosso tempo, que existe um tempo certo para cada coisa, para cada propósito debaixo do sol. Em sequência, nós vemos que Deus coloca no ser humano o nosso anseio pela eternidade, e nós só conseguimos descansar nisso quando nós colocamos o nosso coração em Deus. E por último, que existe sim injustiça nesse mundo debaixo do sol, mas que para nós termos uma compreensão melhor da vida, nós precisamos também colocar Deus nessa equação da vida. Então eu espero que você possa curtir, comentar, compartilhar e escrever para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e que nós possamos entender essas verdades tão importantes para a nossa vida.